Esther, capítulo 5, verso 1. Ao terceiro dia, Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono, na sala real defronte da entrada. E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther, pois, chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que é, rainha Esther? Qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Esther respondeu: Se parecer bem ao rei, venha hoje com Ramã ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei Ramã apressar-se para que se cumpra a vontade de Esther. Vieram, pois, o rei e a Ramã ao banquete que Esther tinha preparado. De novo disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E será concedida. Qual é o teu rogo? E se dará, ainda que seja a metade do reino. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais uma oportunidade nesse dia, Deus. Eu quero consagrar, Pai, a vida de cada Ruth representada, Pai, cada Boaz, sim, Pai. Ó Deus, esperamos no Senhor, Pai, e profetizamos, ó Pai, que o tempo de cantar chegou, Pai. Eu profetizo, Pai, tomo posse, Pai, em nossas vidas, assim como cada mulher venha tomar posse, Pai. Aleluia, Senhor, do encontro preparado pelo Senhor. Ó Senhor, do encontro preparado desde a fundação do mundo, Pai. Ó Deus, estende o cetro, Pai. Sim, Pai. Abre a porta do pórtico, Senhor. Te peço, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que de repente, Pai, grilhões caiam por terra. Portas venham a ser abertas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu te peço misericórdia e favor, Senhor. Ó Deus, dá um espírito humilde, Pai. Aleluias, que se prostra ao processo, que se prostra à Tua vontade, à obediência, Pai. Porque tudo isso é para que o Senhor nos livre, Pai, do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor dê graça, Pai, de permanecer naquilo que o Senhor tem dito em nosso meio. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, que entre o nosso amado em nosso jardim, colha frutos excelentes, Pai. Traz, ó Pai, o tempo de cantar, Pai. Em nome de Jesus, frustra, Pai, os planos do inimigo, Pai. Como está escrito no Salmo 18, de sorte que não se levante. Eu te peço, Pai, favor imerecido do Senhor, sejas adorado e exaltado, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Você diga amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra profética e ela testifica com a medição do templo, escrito nos capítulos 40 ao 46 de Ezequiel, especialmente o capítulo 46, que vai falar de uma porta, a porta do pórtico, a entrada pela frente que só entra o príncipe. Então Esther, aqui ela prepara um banquete. Amém? Eu acredito que o banquete estava pronto, porém Deus deu uma estratégia para Esther, para salvar a sua descendência. Então Deus te chamou, não foi em vão aqui, é para salvar a tua descendência. Muitos viverão o encontro muitos viverão o encontro de pele, que é ensinado, no nosso meio. O que é o encontro de pele? É o encontro que não foi ali feito por Deus, não teve um processo, não teve as dores. Existe sim dentro, muitas pessoas sim vão passar dificuldades no casamento, mas tem, no caso aqui, tem o propósito que Deus ele faz encontros de almas para salvar uma geração. E Deus te chamou para salvar, e não é em vão que ele te chamou. Amém? Da mesma forma, Esther, ela foi escolhida, amém? Para o quê? Ser rainha no lugar de Vasti.
Então, ela foi escolhida para salvar. Deus te escolheu para salvar, para quebrar maldições hereditárias. Deus te escolheu para quebrar ciclos no mundo espiritual de lua minguante. E o estudo da lua está no canal Estandarte do Amor. Então, Deus te escolheu para quebrar maldições de gerações. Eu digo por experiência viva que existe esse ciclo na minha geração. Amém? Infelizmente, em muitas gerações. Porque os nossos pais pecaram. Amém? Os nossos pais pecaram, não tendo se esforçado para conhecer o Senhor, como está em Neemias capítulo 9, a oração de confissão de Neemias. Porém, o Senhor nos chamou para o quê? Nos posicionarmos, e Ele tem visitado as nossas vidas, a nossa geração, e depende de nós, amém? Nos posicionarmos. Esther se posicionou, porque está escrito aqui, no verso 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa. Então, aqui fala de o quê? Intimidade, fala de acesso. Terceiro dia, e o número 3 se refere ao quê? A um desfecho. Amém? A decisão, né? Vale de Josafá também. Então, Deus, Ele vai te levar ao quê? A esse vale. Amém? E aqui o verso 2 diz o seguinte, que vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Então, Esther, no capítulo 4, verso 16, ela tinha, no verso 16 do capítulo 4, Esther já tinha convocado um jejum. Ela tinha feito um jejum. E ela disse no capítulo 4, se eu morri, né? Com as suas moças. Então, ela já tinha o quê? Se preparado. Por isso que ela preparou um banquete. E ela não fez qualquer jejum. Ela fez um jejum de 3 dias total. Amém? Para o quê? Para que ela ouvisse a voz de Deus. Para que ela fosse direcionada. Então, tem muitas pessoas que oram e falam que Deus não responde. Porém, como você tem se posicionado? Porque o jejum ele é acompanhado com a oração e a ação. A ação de como você se porta, a ação de como estão os frutos do Espírito. Será que você no jejum, você cai em tentação, você se ira? Amém? Você para de orar? Não, eu xinguei, eu cometi pecado, eu vou parar. Ou você continua e pede a Deus para mudar primeiro, né, o seu interior. Porque aqui no verso 1 fala que ela entrou o quê? De frente à porta do aposento. Então era um lugar ali do rei, que eu não sei se era a sala do vinho, mas era um lugar o quê? Que era de intimidade do rei. Amém? Então, para entrarmos à sala do rei, precisamos nos preparar. Até para salvar nossa geração. O Senhor, Ele diz, esteja preparado, está lá em Timóteo, né? Um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. No seu caso, né? Nós, mulheres, que maneja a palavra de Cantares. Aleluias! Porque existe o quê? Vários propósitos. Mas quando Deus Ele escolhe, é diferente. Deus escolheu Esther para salvar, para que os judeus não fosse exterminado pelo inimigo Ramã. Amém? Então, olha o que a rainha fala no verso 4. Se parecer bem ao rei, venha o rei Ramã hoje ao banquete que tenho preparado. Então, ali Ramã, né, ele foi convidado. Porém, Ramã, ele tinha orgulho
no coração dele, certo? Ramã foi ao banquete e acredito ali que ele se ensoberbeceu, porém mal sabia Ramã, mal sabia que Deus ele estava ali agindo, amém? Porque o orgulho, ele o que? Traz a queda. Então, nesse tempo, esta palavra estratégica não é para se orgulhar, mas se humilhar, ser humilde. Amém? Humilde é aquele que se prostra, que reconhece que é o pó da terra e que precisa de Deus para vencer. Amém? Precisamos da orientação do Senhor. Amém? Olha o que a Esther responde. Isso vai o quê? Completar-se no capítulo 7. Ela diz no verso 8: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que eis de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então Esther ali, ela estava o quê? Ela estava usando o quê? De sabedoria e de inteligência. Ela não se apressou. Amém? Ela primeiro esperou, como está escrito lá no salmista, né? Esperei com paciência no Senhor. Ela esperou com paciência. E o rei o quê? Ouviu o clamor, né? O nosso Deus ouviu o nosso clamor quando agimos com o quê? Concernente à vontade dele, que é os frutos do Espírito, a paciência, a longanimidade. Amém? Então, olha o verso 9. Saiu Ramã alegre, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei e que não se levantara nem se movera diante dele, Ramã se encheu de fúria. Então, como eu acabei de citar, né? Ele se ensoberbeceu. Então veio a queda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus ele vai o quê? Te dar a vitória. Amém? Perante os seus inimigos. Porque se você for humilde e se prostrar, Deus vai te honrar. Porém, o orgulho ali de Ramã estava preparando o laço para ele. Então, aquele laço que seria para os judeus e para Esther, seria para o próprio inimigo, que vai dizer, né, mais para frente. E o Senhor está nos ensinando hoje, na palavra dele, que qual banquete que você tem preparado. Esse banquete é de alegria, que se refere o quê? A perseverança, se contentar com o que Deus te chamou para fazer, se contentar que existe uma geração que precisa de salvação, amém? E que você foi chamada para quebrar um ciclo de maldições hereditárias. O Senhor quer te salvar, Ele quer salvar aquele que o Senhor tem preparado para você desde a fundação do mundo. 3 fala do que? De salvação. No terceiro dia, né, depois, né, da morte de Cristo na cruz, ele ressuscitou. Em 3 anos, Cristo exerceu o seu ministério. Amém? Depois de 3 dias, né, Esther ter feito o jejum, ela foi o que? Se apresentar ao rei. Porque ela diz no capítulo 4, né, depois que ela ficou sabendo por Mardoqueu que tinha esse decreto, ela foi se preparar. Então, tem muitas casas sendo construídas na areia, porque não tem preparação, nem tem estrutura para suportar aquilo que Deus vai entregar. Não tem favor do rei muitas vezes, porque é necessário a gente buscar o favor do Senhor. Amém? O favor do Senhor é com aqueles que o temem, né? O Senhor fará conhecer a sua aliança. Aleluias! Então o Senhor tem nos mostrado que Ele é o Deus vivo.
o Deus de toda a terra. Amém? E o que? Olha o que diz o verso 5 para finalizar. Então disse o rei: fazei apressar Ramã que cumpra o mandato de Ester. Vindo, pois, o rei a Ramã o banquete que Ester tinha preparado, o banquete da alegria, o banquete do vinho, aplicando, para a nossa vida sentimental, o banquete que o Senhor preparou. Deus, Ele quer apressar a vitória, aleluias, Ele quer apressar a queda dos seus inimigos, amém? Porém, peça a sabedoria do alto, peçamos sabedoria, peçamos inteligência, força na guerra. O soldado que vence a guerra, ele não fica mostrando as suas armas, para o inimigo. Não fica, porque a chave foi dada, a chave de Davi, aplicando para a vida espiritual, foi dada por Cristo, aquele que abre e que fecha. O soldado numa guerra, ele não fica muito à mostra, ele se esconde, amém? E ele observa, ele vigia o tempo todo. E ele só ataca quando é a hora. Amém? Então seja prudente. Aleluias. Seja prudente. Acho que tem um versículo, E esperta, como uma serpente, mas mansa como uma pomba, algo assim. Me desculpe que eu não estou lembrando agora o versículo. Mas o Senhor nos dá hoje essa estratégia. Esta palavra, receba esta palavra, amém? Tem palavras que quando nos atentamos de Deus e levamos para o coração, salva a nossa vida, amém? Então, esse ministério aqui é para destravar a sua vida sentimental e desde já eu profetizo que você vai alcançar o favor do rei e seus inimigos serão derrotados. E você será honrada, porque você esperou, confiou no Senhor e ouviu da sabedoria do Espírito, não de homens, não de conselhos humanos. Amém? Mas se assentou no conselho do Senhor. A paz.